pessoal, tenho certeza que vocês estão gostando muito desse curso, gostando muito do material que o Sérgio está trazendo para a gente. E agora ele vai entrar mais profundamente na parte científica da hipnose, né? Porque você já deve ter escutado, ele já deve ter mencionado aí nas aulas anteriores, que tem, às vezes, uma névoa, um ar de misticismo para algumas pessoas a hipnose. Mas no caso hoje ele já começa a falar de acadêmicos. Ele já cita Irving Kirsch, ele já cita James Street, entre outros grandes nomes. Não é verdade, Sérgio? Sim, é legal a gente ter essas referências de pessoas que trabalham em outros segmentos, que são psicólogos, às vezes, extremamente reconhecidos, que também utilizam a hipnose para a gente ver, e que são pesquisadores, que nem o Ivan Kirsch, que a gente tem uma validação de que a prática também ela é associada ao meio científico, que é sempre aquela coisa, aquele conceito importante de entender. A hipnose é uma ferramenta, e aí ela vai ser uma ferramenta, aonde ela for aplicada, ela vai ter o caráter dela. Então, vale a pena entender que, como a hipnose é uma ferramenta, então ela vai se adaptar ao ambiente que ela estiver. Se ela estiver num ambiente científico, ela vai ter uma aplicação científica. Se ela estiver num ambiente mais místico, esotérico, holístico, então ela vai ter a aplicação diferenciada. O que vale entender é que a nossa abordagem aqui vai ser científica, até porque a gente está falando de atendimento clínico, a gente está falando de saúde mental. Então, eu prefiro trabalhar dentro dessa base científica, porque a gente está lidando com a saúde de outras pessoas. Então, a gente misturar um pouquinho com crença não é problema, mas aqui a gente vai lidar só com o que é validado cientificamente. Com o decorrer dos seus estudos, você que está pensando em utilizar a hipnose na clínica, dentro da psicoterapia, você vai perceber que a crença, a gente até utiliza a crença dentro do processo. Então, mas nós temos sim que estar sempre com um pé muito bem ali, firme na ciência, se tratando de saúde. Sim, Beleza, sim. pessoal? Então fica aí com a aula. Vamos subir de nível? Vamos falar de conceitos modernos, de estudiosos que falam sobre hipnose? Ivan Kirsch é um dos caras que mais estudam sobre efeito placebo, sobre hipnotismo no mundo hoje em dia. Ele tem pesquisas super interessantes. Vale a pena conhecer esse cara que eu estou falando aqui e ver as pesquisas que ele tem, certo? Ele trabalha lá nos Estados Unidos em faculdades e as pesquisas dele valem muito a pena ver. Um conceito que ele pega sobre hipnose, vou pegar a cola aqui, que é o fenômeno, o fenômeno hipnótico, é uma consequência do direcionamento da consciência pela sugestão. O hipnotismo faz com que você direcione a sua consciência. Vamos ver um outro conceito. James Streep, que é um hipnotista super conceituado no mundo, ele tem conceitos bem interessantes. O conceito dele talvez seja o que abrange praticamente todos os sabores de hipnose que eu falei na aula passada, que é bem legal. Que a hipnose é a alteração da percepção subjetiva e individual da realidade através da comunicação. Vamos pegar o exemplo da persuasão? Eu mudo a sua percepção sobre determinado produto através de argumentos. Eu mudo a sua percepção de alguma coisa que era completamente desinteressante para algo muito interessante. Eu mudei a sua percepção de realidade através da comunicação. E a comunicação não necessariamente precisa ser verbal. Ela pode ser uma comunicação não verbal também. Eu acho que esse conceito é o que você precisa guardar. É a alteração da percepção subjetiva e individual da realidade através da comunicação. Esse conceito é muito legal. E aí vamos entender um pouquinho das possibilidades em relação ao que é hipnose. Ela pode ser um estado fisiológico. Ela pode ser um comportamento. Mas uma coisa que sempre envolve a hipnose, ela é um processo dissociativo. Guarda isso. Eu vou aprofundar sobre esse processo dissociativo agora e nas próximas aulas. É a parte mais importante e o que é engraçado, é a parte que é menos falada ou não falada nos cursos que a gente vê aqui pelo Brasil.
hipnose é um processo de dissociação. Vamos entender o que é dissociação. Gente, eu pego minhas colinhas porque o conteúdo é muito grande. O que é dissociação? É uma divisão da consciência, sendo que uma parte controla o que você faz e a outra parte fica automatizada. Vamos ver um processo dissociativo que está acontecendo aqui o tempo todo. Quando eu estou falando com vocês, a minha parte mais consciente, ela está atenta ao que eu estou falando. Eu estou aqui falando de improviso, né? Eu estou pegando aqui minhas colas, mas eu estou falando de improviso. Nessa fala de improviso é o que está, uma parte minha, da minha consciência, ela está ligada no que eu estou falando. Uma outra parte minha, que ela está automatizada, está dissociada da minha consciência, são os meus gestos. Agora que eu estou falando, eu estou pensando um pouco mais neles. Mas, quer ver eu direcionar a sua consciência agora, pegando o conceito lá de Ivan Kirsch? Você agora deve estar ou sentado no computador, ou vendo pelo celular, enfim. Você está em alguma posição que você está sentado agora. Você está prestando atenção na minha aula. Mas quer ver uma coisa que vai mudar a sua percepção agora sobre alguma coisa? Até o momento em que a gente está aqui, você não parou para observar o seu pé. Você não parou para observar quais as partes que seu pé está encostando no chão ou na cama, enfim, ou ele está suspenso. Você não parou para perceber as sensações que seu pé está tendo agora. Concorda? Mas a partir do momento que eu comecei a falar sobre isso, você começou a perceber. E quanto mais eu falar sobre o seu pé, menos você vai se interessar com o que vai acontecer nas próximas aulas e mais você vai perceber o seu pé. Isso é um redirecionamento de atenção. Eu fiz você pensar deixar de pensar em algumas coisas para pensar somente em uma. Isso é um direcionamento de atenção. Isso é um processo em que a gente utiliza muito durante a hipnose. E você dissociou a sua percepção de que estava percebendo, fazendo uma aula, e passou a perceber as sensações do seu pé. E daí, a hipnose é um processo que a gente chama de processo ideodinâmico. Gente, esse conceito, presta atenção agora, que eu estou trazendo uma coisa que é difícil. Se você procurar na internet, no Google não, no YouTube você não vai achar. Você vai achar aonde? Em literaturas internacionais. E em literaturas antigas também, de Braid. Olha só, Braid, quando ele cunhou o nome de hipnose, na verdade o primeiro nome foi neurohipnotismo, que era neurohipnotismo, né? Ele começou a estudar, ele começou a ver, tinha a questão de fixação do olhar, e aí ele começou a ver que não tinha relação com sono, e ele quis mudar o nome para processos monoideodinâmicos. E o que é? Onde havia processos dissociativos em vários níveis e tipos. Quando a gente fala de ideodinâmicos, é um conjunto de processos em que acontece através da ideia. Processos dissociativos que acontecem através da ideia. Tá um pouco complicado entender processos dissociativos através da ideia, mas eu vou dar exemplos agora para vocês que vai fazer mais sentido. Processos ideomotores. Processos ideomotores que o ideomotor até que a gente escuta um pouco mais aqui no Brasil, que é o quê? Processos em que a pessoa tem movimentos no corpo que ela tem através de sugestão, em que parece que esse movimento está acontecendo sem o controle dela. Vou dar um exemplo. Você vê uma hipnose de entretenimento. E aí o hipnotista fala, quando você abrir os olhos, toda vez que eu estalar o dedo, você vai levantar o braço. Aí a pessoa está lá, 3, 2, 1, abre os olhos. Aí ele vai, estala o dedo. Aí naquele momento a pessoa vai, levanta o braço assim. Ou então tem um processo de hipnose, se tem algum hipnoterapeuta, de processo de terapia, que é chamado de cisne, onde a pessoa fica com essa posição aqui na mão, a mão solta, e daí a gente fala que o problema foi para a mão dela. E aí ela começa a conversar com o problema. Se a resposta é sim, dá um movimento, aí a pessoa dá um movimento. Se a resposta não, dá outro movimento, aí a mão mexe de outro jeito. Esses movimentos que parecem ser involuntários, a gente chama de ideomotor.
E existe um processo que é muito utilizado durante a psicoterapia, quando a gente vai trabalhar com metapadrão, enfim, aí o metapadrão é outro conceito que a gente, quando aprofunda em psicoterapia, a gente fala que são os processos ideo-emocionais. O que é o ideo-emocional? Se eu pedir para você ter uma emoção instantânea naquele momento, por exemplo, agora, eu pedi para você começar a pensar como hoje o dia foi maravilhoso, esse curso é maravilhoso, e você está tão feliz que está com uma vontade de dar uma gargalhada. Dá uma gargalhada agora. Você não vai conseguir. No máximo, você vai falar assim, né? O que esse cara está falando? Você vai ter uma outra emoção, ou então vai ter abrir um sorrisinho. Enfim, vai ser uma emoção, mas não é a emoção que eu evoquei, que eu pedi para você ter agora. Mas quando você está num estado de hipnose, a gente consegue evocar estados emocionais no estalar de dedos. A gente vê muito isso na hipnose de palco, aquela coisa quando pede para o rapaz olhar para o lado, e ao olhar para o lado, ao ver a pessoa do lado, você vai ter uma vontade absurda de rir, ou vai ter uma vontade de chorar. Isso é um processo dissociativo de emoção. A pessoa não tem um controle, é um processo automatizado de resposta a uma sugestão. E a gente pode utilizar muito isso em processo de visualização, onde a gente vincula uma emoção a um momento. Então a pessoa tem uma emoção vinculada a um momento. E a gente consegue trazer o momento, trazer a emoção e a gente lidar com ela de maneira mais limpa, sem a interferência do que está acontecendo em volta. Isso é muito interessante no processo de terapia. Então a gente entendeu que a hipnose é um processo ideodinâmico que se subdivide em ideomotor, ideosensor, ideocognitivo e ideoemocional. Então a gente já sabe muita coisa sobre hipnose, já sabe o que não é hipnose, os tipos de hipnose, as definições de hipnose e também como funciona a hipnose. Então nesse processo, agora a gente vai ver na próxima aula algumas evidências de como funciona a hipnose, a diferença de uma terapia sem hipnose e com hipnose. Vocês vão ver o quanto que a hipnose faz a diferença e por que a hipnose é tão legal e por que eu estou dando esse curso para vocês. Até a próxima aula.